com aqueles que estão com a ideia desigrejado, né? Que é aquela geração que se frustrou, às vezes com o líder errado, né? Ele está aqui sendo discipulado, não quer o tratamento, e aí procura um atalho, e aí é aquele oba-oba, quando chega lá na frente descobre que está seguindo a pessoa errada, e aí ele se frustra com o reino, em vez de se frustrar e lidar com a escolha errada e saber buscar um caminho, ele se frustra com o reino. Então ele imagina o quê? Eu posso ser um servo de Deus, um instrumento de Deus, e não ter pastor, não ter uma igreja, porque afinal de contas eu tenho Jesus e eu sou a igreja. E essa expressão, eu sou a igreja, tem levado muita gente a não entender o que é a igreja. E na verdade ninguém é igreja sozinho. Eu faço parte da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Um braço não pode chegar e dizer, eu sou Edivaldo. Não, você é um braço, né? Então nós somos membros desse corpo, que a gente precisa dessa comunhão, a gente precisa desse pastoreio, a gente precisa de um local para exercer os dons e ministérios que recebemos. Ao longo da tua caminhada, como é que você tem visto esse vírus chamado desigrejado que tem atingido uma porção de gente? Alguns insubmissos, porque não quer se submeter à autoridade, então ele já veio mal acostumado, de um lar destruído, às vezes com uma péssima referência paterna, né, que a gente vai tratar logo em seguida, esse livro seu que é muito interessante. Às vezes ele foi criado de forma errada, quando ele chega na igreja, ele cisma com a autoridade, porque ele tem um péssimo exemplo. E às vezes ele se frustrou. Às vezes péssimos exemplos de líderes também, que magoaram, feriram pessoas. Como é que você lida, como é que você trata, como é que você pensa e qual a orientação, o conselho que você pode dar a essas pessoas que estão sendo contaminadas por esse vírus? Primeiro, eu quero aqui falar nesse podcast para os pastores do Brasil. Senhores pastores, principalmente os pastores presidentes. Eu acho que esse tema precisa ser tratado com mais veemência dentro do aspecto da igreja. Como atingir os desigrejados? Eu vejo pouca igreja falando sobre isso. Eu vejo muita gente só criticando. Você é desigrejado, então você vai pro inferno porque você quer. Você tem que olhar... Olha, a má frase que você mais escuta, mais ouve. Você tem que olhar para Jesus, não vai olhar para líder. Mas, mano, deixa eu te falar, irmão. Falei, mano, aqui é uma linguagem meio paulista, porque eu viajo bastante. Pastor, mas os nossos líderes são as nossas referências. Quando eu aceitei a Jesus, eu tive meu primeiro pastor, ele era a minha reverência. Então é normal que quando ele faz alguma coisa errada, eu me frustro com o reino, porque o meu líder é a minha referência. Ah, mas a sua referência tem que ser só Jesus. Não, irmão. Os obreiros, os diáconos, os irmãos do ciclo de oração, as pessoas que carregam o piano no dia a dia, precisam ser as nossas referências, sim. O homem é a nossa referência. Então, o que acontece? Existem 3 coisas que definem o destino do homem. Primeiro, a fé que ele professa. Segundo, as escolhas que ele faz. Terceiro, as pessoas que ele se conecta. 3 coisas que definem o nosso destino. Primeiro, as escolhas que nós fazemos. Qual é a escolha que você tem feito? Andar do lado de quem? Qual é a pessoa que você se relaciona? Falando no aspecto da sua vida amorosa. Sansão, não é para você olhar para fora do muro. Aqui dentro, no meio das hebreias, tem menina bonita, menina de Deus. Ele foi olhar quem? Foi olhar Dalila, menina que não tinha nada a ver com o povo de Deus. A escolha errada de Sansão levou a ele se perder, e ele se perdeu. No final ele voltou, né? Mas a vida já estava desgraçada. Então a escolha errada pode destruir uma vida toda de destino profético. Cuidado com a sua escolha, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com até mesmo o emprego que você entra, que pode ser uma armadilha de Satanás. Segundo, a fé que você professa. Como eu estou falando para o crente aqui, então a fé que nós professamos é em Jesus, então essa aí nos leva à salvação. Terceiro, as pessoas que eu me conecto. A psicologia vai dizer que nós somos resultado de 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, se você é uma pessoa que é pornográfica, você está do lado de pessoa pornográfica. Se você fala muito palavrão, você está do lado de pessoa que fala palavrão. Se você ora muito, você está do lado de pessoa que ora. Se você é uma pessoa espiritual, você está do lado de pessoas que são extremamente espirituais. O que eu estou dizendo para você? É necessário você aprender a olhar para trás e dizer, uau, onde foi que eu errei? Onde eu caí? E eu preciso ressignificar isso. Pastor, vai pro inferno quem quer, tá? Tem igreja para todos os públicos. Vamos embora falar sobre isso. Tem igreja para quem é tradicional,
Tem igreja para quem é mais sem ser tradicional, igreja das paredes preta, o louvor é mais agitado, a palavra do pastor ela é uma palavra mais de autoajuda, tem igreja para pessoa, tem de todo jeito. Então, não vem falar que você não tem uma igreja para você ir. É porque eu sou desigrejado, pastor, é porque você não quer ir para a igreja e nem quer ir para o céu. Nós temos que falar mais sobre isso. Como pegar esses desigrejados e trazer eles de volta, fazer com que eles sejam curados, porque feridas que são causadas às vezes pela igreja, pelo líder, são difíceis de ser tratadas, mas existe uma pequena palavra que é muito forte e poderosa, é perdão. Se você não conseguir liberar perdão, você vai viver à mercê dessa angústia, e lá na frente você pode perder até a sua salvação. Interessante, pastor Douglas, mandar um abraço aí para você que está participando, Jorge Lemos, em Luxemburgo, Zilton Leal, em Moçambique, África do Sul. Pastor Douglas, o senhor tratou esse assunto aqui, eu sou teu pai. Essa questão da paternidade tem levado muitas pessoas. Aqui, esse livro aqui, que você pode adquirir, Eu Sou Teu Pai. Né? Tem aqui o prefácio de pastor José Gonçalves. Então me fala sobre essa questão de paternidade, porque isso tem levado muitas pessoas a ter sérios problemas, porque elas ficam mendigando, às vezes, uma atenção, por causa de uma carência afetiva, por causa de uma questão mal resolvida. Como é que você teve a inspiração de tratar desse assunto? Pastor, no ano de 2008 eu comecei a orar e ajudar pessoas a se libertarem do suicídio, que é o ministério específico que Deus me entregou, que é o ministério que me leva em muitos países, muitos estados, cidades. E eu escrevi alguns livros, né? Eu escrevi o primeiro livro, Depressão versus Religião, as mentiras que te contaram as verdades que você precisa saber. Eu falei que depressão não é demônio, que depressão é patologia. Segundo livro, Uma Luz para Você, Vencendo Problemas Emocionais. Ali eu lido com tudo que é sobre problema emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, de onde elas surgem, como que faz para curar, por que as pessoas têm problema emocional. O terceiro livro foi esse aqui, que eu estou segurando na mão, Show Ansiedade, Vencendo a Ansiedade em 30 Dias, que é um devocional com Deus. Esse livro eu vou falar que é o primeiro passo para a depressão, é um ansioso. E esse quarto livro é o livro mais importante porque eu, com esses anos de estudo e lidando em gabinetes, aconselhando pessoas, principalmente adolescentes, surgiu mais com adolescentes. Por quê? A principal reclamação dos adolescentes dentro de um gabinete, quando eu falava, menino, o que você quer se matar? Eles falavam pra mim assim, pastor, eu não me sinto amado pelos meus pais. Mas eu olhava assim, peraí, eu tô falando com um filho de crente, tá? Não tô falando de... O pai é obreiro na igreja. A mãe é diaconisa do ciclo de oração. O pai tem empresa, tem Hilux, tem casa de praia. Por que esse menino quer se matar? Aí Deus falou assim, é porque são filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes. E aí, pastor, a igreja precisa falar sobre essa paternidade biológica, porque o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,8, vai trazer algo muito poderoso. Aqueles que não cuidam dos teus, especialmente os que são da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Olha isso aqui. O desejo de escrever esse livro foi para um pai que vem no culto de segunda a domingo, mas que é ausente dentro de casa. É para uma mãe que vem no ciclo de oração, que roda, fala mistério, profetiza, mas que deixa os filhos abandonados. Seus filhos não querem os seus presentes. Seus filhos querem a sua presença. Ei, a paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença na nossa história. Pastor, nós pais que damos destino profético para os nossos filhos. Nós pais somos o GPS deles, a direção. Nós pais somos a bússola deles. Somos nós pais que formamos o caráter espiritual. Nós homens, vamos falar sobre a figura masculina já já, formamos o caráter sexual dos nossos filhos. E quando há uma ausência masculina dentro de casa, a probabilidade desse menino e dessa menina ter uma opção sexual contrária com a Bíblia é muito grande. Então, está muito comum, eu tô falando que é comum, não é normal, tá? Tá muito comum dentro das igrejas hoje evangélicas, filhos de crentes que são gays.
E o pai tá com os olhos fechados, tá fingindo que não vê. Geralmente, pastor, isso aqui é uma estatística, uma probabilidade que eu escrevo no meu livro. O Freud vai falar sobre isso, que é o pai da psicanálise. Geralmente, quando há uma deturpação assim na área sexual, dentro de casa, né, é porque a figura masculina está ausente. É porque a figura masculina não está perto, não está dando esse direcionamento. Essa figura masculina que tem a representação espiritual do sacerdote, do próprio Deus dentro de casa, dentro do campo da psicologia, é o símbolo de autoridade, é o dever de dizer não dentro de uma casa, é o homem que é o provedor, é o que traz a proteção. No grego, pai significa protetor. E quando falta isso, há uma disfuncionalidade, a família fica disfuncional. Por isso esse livro é muito rico em detalhes. O prefácio do Josué Gonçalves é muito poderoso, mas o conteúdo que está dentro desse livro é dizendo para você: ei, chegou a hora de você ter um amor sacrificial pelos seus filhos. Não vale a pena o seu sucesso profissional e seus filhos crescerem sem pais presentes. Não vale a pena o seu sucesso financeiro, seus filhos crescerem com a vida emocional destruída. Não vale a pena o nosso sucesso ministerial e os nossos filhos crescerem com a vida emocional destruída. Pastor Divaldo, filho, eu quero que o senhor analisa aqui, se o senhor quiser responder no microfone, eu só pensar. Imagina os filhos de cantores do Brasil, famosos, e de pastores famosos do Brasil. Eu acompanho muitos que estão na homossexualidade, que estão desviados, até perto da convivência do Senhor. Filhos de pastores presidentes, filhos de pastores de grandes igrejas, que têm uma disfuncionalidade dentro da igreja, são desviados. Menino que vai pra pornografia, o menino, em vez de ser alguém, um instrumento, sai aí fazendo sexo antes do casamento. Eu tô falando filho de pastores, principalmente. Quando você consegue observar isso, é porque o pastor tá sendo muito mais pastor do que pai. E aí, irmão, eu tô te confrontando, que eu também sou pastor. Seu filho não quer um pastor dentro de casa. Seu filho quer um pai.